Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Tudo bem com você? Nós já estamos agora na aula 3. Tivemos aí a primeira aula, foi um dia de eleições, muito provavelmente a sua escola dominical não foi uma escola que teve uma frequência tão boa, ou talvez, dependendo da região que você está, nem houve escola dominical, muito provavelmente que você até tenha jogado para um outro dia, teve a lição 2 da aula passada, já estamos na lição 3, né? Então agora começa, vamos dar uma respirada e vamos dar uma continuidade, né, no nosso estudo com alegria, né? Que coisa maravilhosa, agora vamos para frente porque o mês promete. Eu sou o pastor Luiz Prates, eu creio que você, a maioria já me conhece, a gente já tem se encontrado por aí e todas as semanas a gente se reúne aqui na Editora Betel, num dos nossos estúdios e junto com a nossa equipe aqui, o nosso produtor Alex, junto aqui com a nossa equipe, sempre aqui à minha direita o pastor Marcos Santana, à minha esquerda o pastor William Barros, dois homens de Deus que dedicam o seu tempo, o seu espaço para esta nobre missão de trazer aqui o estudo da Palavra de Deus. Juntos, no dia de hoje, nós estamos aqui reunidos para darmos sequência ao estudo da nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2022. Essa revista maravilhosa aqui que estamos estudando, que tem por tema do trimestre a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo nos dias atuais. O comentarista dessa revista é o nosso querido bispo Oídes José do Carmo. Meus queridos irmãos, o vídeo de hoje é sobre a lição de número 3, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste, e vai abordar os seguintes tópicos. Primeiro, o Espírito Santo na criação, comentado aqui pelo pastor Marcos Santana. Segundo, o Espírito Santo quem capacita o homem, comentado aqui pelo pastor William Barros, e terceiro, o Espírito Santo nos Evangelhos, comentados aqui por mim. Antes, porém, eu quero aqui trazer aqui uma palavra, uma informação, um convite, um comunicado, né? Então, antes de começar aqui, querendo o bom Deus, somente querendo o bom Deus. Do homem é a preparação, mas do Senhor vem a resposta da boca, não é? Então, a gente se programa, a gente faz um calendário, a gente faz uma previsão, mas será que vai dar certo? Tudo depende do nosso Criador. A bondade do nosso Deus é que nos garante o dia de amanhã. Então, querendo o bom Deus, eu recebi um convite honroso para ministrar um seminário de Escola Bíblica Dominical para capacitação de professores ali para a Escola Bíblica Dominical. Esse convite foi a mim formulado pela liderança da Assembleia de Deus Ministério em Madureira em Barra Mansa, pastoreada pelo meu amigo pastor Rildo Moraes, tendo ali como superintendente o pastor Elvis Furtado, que juntamente com a minha amiga Aninha, a Ana Paula, que eu sempre chamo de Chique Viagem, né? Que ela é uma proprietária da agência de viagens, né? Chique Viagem, eu sempre, deixar ela diferente no meu contato de WhatsApp, eu identifiquei como Aninha Chique Viagens, né? Tem um carinho, uma forma carinhosa que a gente tem por essa mulher de Deus, essa pessoa maravilhosa que nós conhecemos e que serve a Deus com tanta ousadia, e agora sendo ela uma das pessoas que fazem parte aí da Escola Dominical, ela me convidou juntamente com o vosso dirigente aí, e eu vou estar agora, sábado que vem, dia 15, querendo o bom Deus, vamos estar aí. Então você que é da região, junte aí, né, o seu esforço, faça uma campanha aí para estar junto lá, vamos juntos, passar um dia inteiro na presença do Senhor estudando a Palavra de Deus. Olha, vai ser um seminário extraordinário, eu tenho certeza que vai ser bênção. Quero também aqui mandar a minha saudação ao pastor Rinaldo, que é o pastor presidente do Campo de Volta Redonda. Então, a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho, pelo convite honroso, eu me senti. Então, agora, sábado, nós temos um compromisso. Sábado que vem, agora, dia 15 de outubro, juntos, todos aí em Barra Mansa, estudando a Palavra de Deus a partir das 8 horas da manhã. Um dia inteiro na presença de Deus. Leve sua família, faça sua inscrição, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Agora, convido você a pegar a sua revista, a sua escola, a sua Bíblia, a sua revista, o seu plano de aula, uma caneta, porque nós vamos começar agora o nosso estudo
quero dar aqui as boas-vindas ao meu amigo aqui da minha esquerda, pastor William Barros. A paz do Senhor, pastor William, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, irmãos, que estão conosco aqui para mais uma aula pela editora Betel. Nessa feita, a nossa lição de número 3, a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. O nosso textuário está no Salmo 104, no verso de número 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A nossa verdade aplicada vai nos dizer que o mesmo Espírito de Deus, que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo, está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Muito bem, também quero dar aqui as boas-vindas ao pastor Marcos Santana, meu amigo aqui da direita. Paz do Senhor, pastor Marcos, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, aos nossos irmãos. Os objetivos da lição de número 3, apresentar a participação do Espírito Santo na criação. Falar que o Espírito sempre agiu no Antigo Testamento e expor a presença do Espírito no ministério de Jesus. Textos de referência: Gênesis 1, versículo 2, Êxodo 31, versículo 3, Ezequiel, capítulo 2, versículo 2 e Mateus, capítulo 4, versículo 1. Oremos pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Maravilhoso e eterno Deus, graças nós te damos por mais esta oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos inspire, nos conduza, nos esclareça, que o Teu Espírito Santo use a cada um dos Teus servos, que estarão também ministrando esta lição. Que a igreja continue sendo edificada, vidas sendo despertadas, renovadas, e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para mais uma contribuição no preparo e na exposição da lição. A título de introdução, lembro aos irmãos que as promessas sobre o dom do Espírito Santo que nós estudamos na lição passada se referem a outras ações do Espírito Santo. É sempre importante nós estarmos pontuando isso para que as pessoas não tenham um entendimento equivocado no sentido de que somente quando as promessas se cumpriram é que o Espírito Santo passou a agir. Não é assim. Todas as ações do Espírito Santo, e eu também considero isso muito importante termos em mente, inclusive as ações que serão enfatizadas na lição de hoje, elas estão plenamente relacionadas com o plano divino para a humanidade, para que não haja um entendimento equivocado, no sentido de que no Novo Testamento a ação do Espírito Santo é como se fosse uma ação, um agir planejado de última hora por causa dos acontecimentos do Novo Testamento, e as ações do Antigo Testamento eram circunstanciais, pontuais, enfim. Todas as ações do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como do Novo Testamento, estão plenamente interrelacionadas com o plano divino para a humanidade. Considerando o estudo que nós fizemos utilizando a revista Betel sobre os atributos de Deus, nessa presente lição, acredito ser importante trazermos isso à memória.
Deus, aprendemos isso lá naquela lição, subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo ponto, iguais em substância, glória, poder e majestade. Então, o Espírito Santo, ele é atuante, ele é Deus e ele atua em plena harmonia e perfeição com o Pai e o Filho. A lição de hoje, ela se propõe a enfatizar, como está na introdução dessa lição, a ação do Espírito Santo antes do evento do Pentecostes. Ou seja, irmãos, o mesmo Espírito que atuou nos tempos do Antigo Testamento e desde a criação, o mesmo Espírito está conosco, habita em nós e nos capacita. Sendo assim, o tópico 1 da nossa lição enfatiza o Espírito Santo na criação. A abordagem neste tópico 1 nos conduz a enfatizarmos as seguintes verdades bíblicas e, dentre outras também, que possam vir à mente dos irmãos. Mas eu destaco aqui essas 3 verdades bíblicas a partir desse tópico. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é eterno. Portanto, ele já estava ativo na criação, na preservação, na providência, na revelação, na capacitação. Subtópico 1.1. A ação do Espírito Santo na criação. O Espírito Santo, ele atuou na criação e estava intimamente relacionado nessa obra com as atividades de Deus Pai e Deus Filho. Até porque, irmãos, nós encontramos na palavra de Deus a revelação de que toda a Trindade estava envolvida, esteve envolvida na obra da criação. O Deus triuno atuou na criação. Vide João, capítulo 1, versículo 3, Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então, nós podemos afirmar que em cada manifestação das obras de Deus, a Trindade, ela, na sua totalidade, ela se mostrou ativa. Também quero destacar nesse subtópico 1.1 um detalhe que vai muito contribuir quando estivermos estudando diversos textos da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobre a ação do Espírito Santo. Ou seja, qual é a palavra utilizada no hebraico para se referir ao Espírito? É ruar no hebraico. Nós vamos encontrar essa expressão, segundo alguns comentaristas, mais de 380 vezes no Antigo Testamento. Agora, um detalhe interessante. É uma expressão que nós podemos chamar de polissêmica. Por quê? Porque admite vários sentidos. Vai depender
na verdade, do contexto. E trata-se de uma expressão, sendo assim, utilizada tanto para se referir ao Espírito Santo, como para se referir a vento, a fôlego. Então, o estudo desse termo nos traz uma conexão com vários textos da Bíblia. Por exemplo, João, capítulo 3, versículo 8, o escritor ele vai usar lá duas expressões traduzidas para o português, mas que quando nós vemos no original, são duas expressões a partir de um mesmo termo. Ou seja, João 3,8 fala de vento e espírito. Ezequiel, capítulo 37, essa expressão, vento, ela é usada como se fosse uma parábola sobre a atuação do Espírito Santo. Então nós notamos a riqueza da palavra de Deus e os termos utilizados para que nós pudéssemos entender melhor a divindade. Evidentemente que nenhuma língua, nenhum termo, nenhuma expressão vai traduzir com perfeição, completude, plenamente as verdades acerca da divindade. Mas, ao analisarmos alguns termos, muito contribui para estarmos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Subtópico 1.2. Eu destaco nesse subtópico essa conexão Espírito Santo e Palavra de Deus. O comentarista, ele escreveu: desse modo, no primeiro momento da criação, quando a terra se encontrava ainda informe, o Espírito de Deus agiu de maneira sobrenatural, em conjunto com a Palavra de Deus. Notemos a descrição no início do versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Sem forma, vazia, retratando um ambiente inóspito e inabitável. Assim estava a terra. Interessante que o escritor, ele descreve a terra em seu estado incompleto. Então, assim inicia o versículo 2. Vemos que antes de completada a criação, e evidentemente estar a terra em condições de ser habitada, antes disso acontecer, nós vamos encontrar que o Espírito Santo, ele estava presente. É aquele termo que nós fizemos menção no subtópico anterior, o Ruach de Elohim, o Espírito de Deus, ele estava presente. E logo após, e essa é a conexão que eu convido os irmãos para estarmos fazendo, logo após mencionar a presença do Espírito Santo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, logo a seguir, o texto, o versículo seguinte, inicia: e disse Deus. Então nós vemos essa operação conjunta, Espírito Santo e Palavra. O Salmo 33, verso 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. A ação da palavra e a ação do Espírito. O Espírito Santo, ele traz a palavra falada à realidade. E é interessante
quando nós fazemos a conexão dessa verdade já revelada no tempo da criação com os textos e a mensagem do Novo Testamento. Nós vemos que o Espírito Santo, ele age, ele opera, ele revela a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. É importante nós estarmos pontuando isso, porque alguns grupos religiosos, eles querem taxar os pentecostais de supervalorizar a experiência em detrimento da revelação de Deus na palavra. É um engano, é um equívoco, até porque o Espírito Santo, ele inspirou os escritores para registrarem a revelação de Deus. E o Espírito Santo, ele é Deus, então não age com contradição, porque age de acordo com a palavra que ele mesmo inspirou. Subtópico 1.3. O Espírito Santo, ele cria e sustenta. É interessante também, a título de informação, que o termo Espírito Santo é mais encontrado no Novo Testamento. Isso nós podemos atestar com a leitura bíblica. No Antigo Testamento, nós encontramos esse termo no Salmo 51, 11 e Isaías 63, 10. O Espírito Santo, ele também atuou na formação do ser humano, ou seja, não apenas na criação da terra, não apenas dando vida aos animais, mas ele também esteve presente na formação do ser humano. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Isso nos remete a Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Destaco aqui essa expressão soprou, indicando um ato de Deus em dar, e nesse caso, dar-se a si mesmo. Deus comunicou a própria vida ao ser humano. Aí está a ação do Espírito Santo. Foi feito alma vivente. Foi feito alma vivente ao receber da parte de Deus a vida. Então, o ser humano, ele é um ser que tem sede de Deus, que tem fome de Deus, é inclinado para Deus. Salmo 104, versos 29 e 30, também é um texto interessante para lermos. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Aqui está se referindo à totalidade da vida na face da terra. Contextualizando sobre a ação do Espírito em dar a vida, nós podemos citar Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Notaram que assim como o Espírito Santo, ele produziu a vida lá na criação do ser humano, é o mesmo que também produz a vida espiritual. Podemos conectar Gênesis 2, 7, quando diz: o Senhor Deus soprou, com João, capítulo 20, versículo 22, Jesus Cristo ressuscitado
assoprou sobre os seus discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O mesmo verbo utilizado em João 20 e 22 foi utilizado em Gênesis 2:7. Gênesis 1, 2 e 6, a ação do Espírito e a separação das águas. Nós podemos conectar com Êxodo, capítulo 15, versículos 8 e 10, o cântico de Moisés: o sopro dos teus narizes, amontoaram-se as águas, sopraste com o teu vento. É como se Moisés estivesse lembrando ao povo eleito, ao povo de Deus, o mesmo Espírito que agiu na criação de todas as coisas, está também agindo para libertar, para guardar, para livrar o povo de Deus. Que o Espírito Santo continue nos esclarecendo, nos dirigindo e nos conduzindo para a edificação da igreja e para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito bem, pastor Prates. Meus irmãos, antes de iniciarmos aqui o nosso tópico 2, eu queria fazer um anúncio rapidinho aqui. Nesse domingo, dia 16 de outubro, eu estarei na cidade de Martim Prado, no interior de São Paulo, aí pertinho de Conchal, pertinho de Limeira. Nós estaremos no Congresso das Mulheres, na sede do nosso Ministério de Madureira. Estarei junto com o pastor Antônio e a pastora Neuza, no Congresso das Mulheres. Então, você não pode perder. Vai começar às 19 horas e eu tenho uma palavra tremenda, uma palavra de Deus para a sua vida. Então, você da região toda aí, vamos lá para Martim Prado. Meus irmãos, depois do que vimos já com o pastor Marcos Santana no nosso tópico primeiro, falando sobre o Espírito Santo na criação, eu quero continuar na sequência falando sobre o Espírito Santo que capacita o homem. E o nosso autor aqui, ele vai trazer a lume para nós pelo menos 3 exemplos dessa manifestação de capacitação do Espírito Santo. Ele vai trazer o relato da construção do tabernáculo, dos homens que foram capacitados por Deus para tal obra. Vai falar logo no seguida, no tópico 2.2, sobre a ação do Espírito Santo na vida dos profetas no período da lei. E logo em seguida, finalizando a minha participação no tópico 2.3, sobre a ação do Espírito Santo na vida dos reis de Israel. Vejam, uma coisa que precisa ficar muito clara para nós aqui é que o Espírito Santo é aquele que nos capacita e nos prepara e condiciona para irmos além do conhecimento meramente formal, científico ou intelectual. Uma pessoa pode adquirir conhecimento e deve adquirir conhecimento com tempo, com experiência, com busca de conhecimento, sabe, com preparo acadêmico e etc. Tudo isso é fundamental na vida. Mas o que fica nítido para nós na lição de hoje é que o Espírito Santo, além da nossa parte de nos prepararmos, de fazermos aquilo que nos cabe, porque uma coisa é ficar deitado dormindo e acordar, opa, já sei fazer tudo, Deus me capacitou. Não é isso. O que eu estou mostrando para os irmãos aqui é que além do nosso empenho, do nosso sacrifício, além do nosso afã em aprender e crescer, Deus pode intervir nesse processo e nos levar a um outro patamar e a um outro nível. O tópico 2.1 vai ser um exemplo tremendo disso, quando mostra a ação do Espírito Santo na construção do tabernáculo. Eu faço questão de ler aqui com os irmãos para poder justamente mostrar isso a vocês. O nosso autor vai dizer o seguinte: quando do rascunho do projeto divino da construção do tabernáculo, o Senhor, por mediação do seu Espírito, inspirou 2 homens, Bezaleel e Aholiabe, para realizarem a confecção de todos os utensílios do santuário nos dias de Moisés. Olha que coisa tremenda. Pastor Prates, lá em Jerusalém, a questão de 150 metros do Muro das Lamentações, os judeus chamam de Cótel, o muro, mas 150 metros no bairro judaico, dentro da cidade velha de Jerusalém, tem um instituto que inclusive já levei muitos irmãos que viajam comigo para Israel. Eu levei um grupo nesse local, o Instituto do Templo. Lá é possível ver, irmãos, é fantástico. Lá é possível ver todos os utensílios, tudo que pertencia ao tabernáculo e mais tarde ao templo de Salomão e templo de Herodes. É possível ver tudo. A gente entra e um detalhe,
não são meramente réplicas ou figuras decorativas. São feitos exatamente com os materiais que Deus exigiu para Moisés para a confecção e todos feitos conforme o padrão que Deus estabeleceu, de tamanho, dimensões, cores, tudo. Só para vocês terem uma ideia, o candelabro está do lado de fora, na praça do bairro judaico, dentro da cidade velha, que tem cerca de 45 quilos de ouro. Ele é protegido por uma redoma blindada. Então estamos falando aqui de ver com os nossos olhos aquilo que Deus estabeleceu para a construção naquele tempo. São feitos identicamente como Deus deu a Moisés. E quando a gente olha, pastor Prates, para toda essa construção, é incrível, porque estamos falando de uma época muito rudimentar em relação à tecnologia, em relação à construção de qualquer coisa. Hoje nós temos máquinas, hoje nós temos computadores, hoje nós temos aparelhos, nós temos impressora laser. Naquele tempo, tudo isso que aparece no tabernáculo, as trombetas, as roupas, o éfode do sumo sacerdote, o peitoral com urim e tumim, sabe? Todos os utensílios que apareciam no pátio, no lugar santo, no lugar santíssimo, tudo isso foi feito de forma, sabe, laboriosa, feita à mão. Então os irmãos imaginem a habilidade necessária, o conhecimento necessário para poder fazer isso e ainda ensinar os trabalhadores para que não errassem, para que fizessem tudo de acordo com o que Deus estabeleceu como padrão para a construção. Então a Bíblia vai explicar que essa capacitação, que esse conhecimento, essa forma maestria de fazer tudo que eles fizeram, coube ao Espírito Santo. O Espírito Santo agiu neles, enchendo eles de sabedoria, de conhecimento para fazer aquilo. Eles não fizeram curso do Senai, eles não fizeram curso do Sebrae, não participaram de nenhuma escola técnica. Eles aprenderam com o Espírito Santo, aprenderam a arte do manuseio de tudo que fizeram. E a mão de Deus estava sobre eles para que tudo fosse feito da forma mais perfeita. Então, irmãos, aqui é impossível professores, alunos, passar por aqui e só dizer o que eu disse. Qual é a grande lição que salta do texto para nós? O mesmo Espírito, o mesmo Deus, agora mesmo também pode capacitar você a fazer coisas que você não podia fazer, que você não consegue fazer. Coisas que vão além do humano, além do natural, além do conhecimento científico. Deus pode agora mesmo revestir você, dar a você graça, sabedoria e conhecimento para que você possa ir além do acadêmico, além das ciências exatas, além das ciências humanas. Deus pode lhe revelar, Deus pode lhe mostrar, Deus pode lhe dar a ciência. Olha que coisa tremenda, pastor Paty. Deus pode visitar uma pessoa com a ciência de como fazer uma coisa que ela não sabia ou que ninguém descobriu ainda como faz. E nisso pode revolucionar métodos, fórmulas, trabalhos, pode revolucionar o mundo. Agora mesmo, enquanto assistimos essa aula, nós precisamos acreditar numa coisa. Qual? O mesmo Deus, o mesmo Espírito que estava aqui com eles fazendo isso, ele está agora aí com você. Imagine o que não pode acontecer agora na sua história e na sua vida. Talvez você esteja dizendo, eu já tentei, eu já fiz tudo que eu pude, nada aconteceu. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Sabe, acredite que Deus pode revolucionar. Busque isso, busque, deseje de coração. E você verá o que Deus fará na sua vida. Eu sinto a presença de Deus muito forte enquanto eu digo isso. Eu creio que Deus está falando diretamente com pessoas que me ouvem e me assistem agora. Quem sabe pessoas que o diabo vem lutando para fazer de você ter uma mentalidade de derrota, de fracasso, de que você não vai para frente, que nada dá certo, que você é só mais um Silva, mas a mão de Deus vem sobre ti enquanto você assiste essa aula para mudar sua história, para mudar sua vida e levar você a um outro patamar. Não é hora de desistir, não é hora de parar. Olhe para o exemplo desses dois homens e como foi construído o tabernáculo e acredite
que agora mesmo Deus pode agir através de você. O nosso tópico 2.2 vai nos mostrar, na sequência, a ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Lembrem, estamos olhando para uma época diferente da que vivemos agora na dispensação da graça. Hoje, Jesus havia dito, acerca desse tempo que nós vivemos, o seguinte: ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Ele mandou ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E ele falou: ele está convosco e habitará em vós. Neste tempo aqui, no tempo da lei, o Espírito Santo vem sobre o profeta e utiliza ele. E dá a ele a profecia. A palavra profecia, ela significa literalmente falar no lugar de outro. E aqui a ideia é falar no lugar de Deus. Ou seja, ser o porta-voz de Deus. É dizer o que Deus está dizendo, ou o que Deus diria se estivesse naquele momento falando sem qualquer interlocutor. Ou seja, Deus está falando naquele momento. E aqui nós vamos ver como os profetas foram importantes, como eles também foram perseguidos pelas suas duras mensagens em momentos difíceis. E aqui vale um alerta, irmãos, um alerta importante em relação a isso. Há uma lição que a gente precisa perceber quando a gente olha para a questão da ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Eles não tiveram uma vida boa. Não foi fácil para eles chamar o povo ao arrependimento, apontar o pecado e convocar a nação para um tempo de despertamento espiritual. E aqui vale uma lição profunda, espiritual e pertinente para esse tempo que nós vivemos. Muitos de nós confundiu essa coisa de profecia, porque acaba que nosso povo, em geral, gosta muito de profecia, mas não gosta de profeta. Nós gostamos da profecia do culto. Eu vou te dar vitória, eu vou abrir a porta que está fechada, vou salvar toda a sua família. Em geral, as pessoas gostam de profecia. Mas quando o ministério profético chega, o que ele faz? Lembra de João Batista? João Batista virou para o governador da época e falou o que para ele? Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Se ele fosse vivo hoje, pastor Prates, sabe o que muita gente ia dizer para ele? Se mete com político não. Só prega a palavra, fala de amor. Ele foi lá apontar o pecado do governador. Ele foi lá apontar o pecado da nação. Ele falou raça de víboras, quando olhou para os líderes religiosos da época, falou: quem ensinou vocês a fugir da herança vindoura? E chamou o povo ao arrependimento. O problema é que nós não queremos profeta que aponte o pecado da nação. Nós não queremos profeta que mostre à nação o caminho do despertamento espiritual. Quando isso acontece, nós dizemos o quê? Não, só fala de amor, só prega a palavra. Não, irmãos, a missão e o papel profético da igreja é ser o sal da terra e luz do mundo. E nesse ponto aqui, salta para nós essa lição. Quando nós olhamos a história dos profetas do Antigo Testamento, como Deus usou eles de forma miraculosa para apontar momentos de despertamento, salvação da nação, ao mesmo tempo chamar arrependimento, mostrar o pecado da nação, o papel da igreja como voz profética no mundo é justamente olhar para o Brasil, olhar para a nação, olhar para o mundo e dizer: olha, o pecado leva à morte. Voltem-se para Deus, voltem-se para Jesus, voltem-se para o Evangelho, larguem o pecado. Esse é o papel supremo da igreja de Jesus. Então, quando nós olhamos para a história dos profetas, nós podemos destacar aqui, muito especialmente, todo o sacrifício, a forma sobrenatural que Deus os usou, trazendo uma mensagem direta do trono de Deus para que a nação se convertesse, para que voltassem para Deus e para que abandonassem os ídolos. Da mesma forma, a igreja precisa hoje, como voz profética, fazer o mesmo. O Brasil precisa de uma igreja com voz profética. Nosso tópico 2.3 vai mostrar para nós a ação do Espírito Santo na vida dos reis de Israel. E aqui é interessante, pastor Prates, que tanto na vida de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e Davi, que foi o primeiro rei de Israel, nós podemos fazer um paralelo entre semelhanças e diferenças. É interessante que nas semelhanças tem uma expressão bíblica, e é uma coisa que o Espírito Santo me fez atentar muito para esse detalhe, aparece na nossa lição aqui, que é o seguinte: tanto na relação do início do chamado de Saul como de Davi, há uma semelhança
que, no caso dos dois, se reproduz inclusive a mesma expressão. Quando Saul é ungido rei de Israel, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou no meio dos profetas. Quando Davi se torna rei, ou é ungido rei, a Bíblia diz da mesma forma, pastor Prates, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É interessante que quando a gente sai dessa linha dos reis, quem é na Bíblia, no Antigo Testamento, que recebe a mesma expressão? O Espírito do Senhor se apoderou dele. Quando a gente vai olhar para o Antigo Testamento, a gente enxerga Sansão. Mas a Bíblia não vai dizer que quando o Espírito do Senhor se apoderou de Saul ou de Davi, eles receberam uma super força, uma força descomunal, como acontecia com Sansão. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele arrebentou as cordas como se fosse linho queimado, matou 1000 homens com a queixada de jumento, pegou as colunas do templo de Dagon e derrubou. A Bíblia não fala isso a respeito de Saul e nem de Davi, mas usa a mesma expressão, a mesma experiência de Sansão. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe o que significa essa expressão? Significa capacitação sobrenatural para agir no mundo natural, dentro do impossível, dentro de uma esfera de milagre e de sobrenatural. É isso. Deus entra na vida e ministério deles para que eles possam no mundo natural fazer coisas sobrenaturais. Ou seja, essa era a expectativa de Deus na vida deles com relação a essa experiência com o Espírito Santo. Porém, a questão de Davi e Saul vão ficar nítido para nós que, embora eles tenham vivido essa mesma experiência com o Espírito Santo, as respostas não foram iguais. E fica nítido aqui que justamente pela resposta diferente de Saul, Saul acabou com a vida derrotada, acabou buscando uma feiticeira e acabou se matando. A gente vai ver, a questão é muito mais profunda do que parece. Uma coisa que fica claro, por exemplo, é que Saul nunca se converteu. Saul jamais se converteu. Saul, quando Samuel disse para ele, Deus rasgou de ti o teu reino, e o povo está ali esperando, ele diz, qual é a resposta de Saul? Ele não vira para o Samuel e falou assim, não faz isso não, intercede por mim, eu vou dobrar o joelho aqui, eu pequei contra o meu Deus, por favor, não fale isso para mim não, eu amo o Senhor, não quero perder a presença de Deus. Não, Saul virou para Samuel e falou o quê? Me honra perante o povo, ele está ali, está todo mundo me vendo, me honra perante eles. Saul estava preocupado com status, Saul estava preocupado com posição social, Saul estava preocupado com o que os outros iam pensar, estava preocupado em não perder posição de honra, ele precisava continuar sendo honrado. Davi, quando pecou contra Deus, a reação a gente pode ver no Salmo 51. Eu pequei contra ti, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. A oração de Davi é a oração de alguém crente. Davi está arrependido e com o coração quebrantado. Davi anela novamente pela presença de Deus. Sabe, irmãos, a lição termina no tópico 2, trazendo os 2 reis de Israel. E eu oro a Deus que a lição deles possa ser aprendida por nós. Ao final dessa aula, que você não termine sua história como Saul, mas que você possa olhar para a história de Davi e poder dizer que também busca ser alguém segundo o coração de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, depois desse belíssima explanação aqui dos meus amigos, ponto 1, pastor Marcos Santana, ponto 2, pastor William Barros, chegou agora a minha vez. Então peço a você para ter um pouquinho de paciência, continuar conosco aqui no nosso vídeo até o final, porque ainda temos muita coisa boa que o Senhor estará nos entregando aqui para concluir, para fecharmos aqui o nosso estudo. Vamos ver aqui no subtópico 1, Israel antes da efusão do Espírito. Subtópico 2, o Espírito Santo estava sobre Cristo. E subtópico 3, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está na sua igreja.
Então são esses subtópicos que nós vamos agora resumir, trazer para os irmãos aqui, sempre com esse olhar, né, de trazer ao professor aqui uma forma mais direcionada, bem dinâmica, para que você possa, dentro do seu tempo, que não é um tempo grande, a gente sabe que o tempo é um tempo escasso, né? Então a gente precisa aproveitar bem o nosso momento de estudo e ser bastante preciso nas palavras que vamos escolher aqui para levar aos nossos alunos uma palavra revelada, porque é preciso que a gente tenha o texto, mas é preciso que tenha a aplicação do texto. Olha, nós como professores podemos dar uma aula maravilhosa, mas e aí, no final, o que aconteceu? Nada. Não houve mudança, não houve uma aplicação. Tudo, absolutamente tudo que está na Bíblia, tudo que você lê na Bíblia precisa ter uma aplicação. Você tem que contextualizar e trazer. Com a virtude do Espírito Santo, a gente contextualiza, faz uma aplicação. O Espírito Santo fala, quem está triste se alegra, quem está doente fica curado, quem está querendo parar se anima. Isso vem da onde? Vem da aplicação da palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que ouvem e pratica a palavra de Deus, que guarda, mas que pratica. É isso que nós estamos aprendendo. Acabamos de aprender agora, durante 13 lições, o Sermão do Monte, ao trimestre passado. Que trimestre maravilhoso! Quantas coisas nós aprendemos ali naquele trimestre e agora nós estamos continuando. Há uma sequência no aprendizado. Meus irmãos, o contexto social, político e religioso na época de Jesus revela o quê? A decadência espiritual de parte da maioria dos grupos políticos e religiosos que operava naquela época. De quem você está falando, pastor Prates? Por exemplo, dos saduceus, dos fariseus e dos herodianos. É o que a nossa revista, muito bem colocada aqui pelo Bispo Ides, traz para a gente. Então eu convido a você, professor, aprofunde-se nisso, tá? Vai uma dica aí. Procure saber um pouco mais sobre quem eram os saduceus, os fariseus, os herodianos. Procure, faça uma pesquisa. É muito importante você, professor. Então a gente aqui, a nossa ideia é despertar em você o desejo e dar a você o caminho, a ponte. A gente não vai dar o peixe pescado e já assado, não. A gente aponta onde está o rio, a vara, a linha, o anzol e também até a isca, mas faça-me o favor, né? Você, professor, você tem que ter pelo menos, né, o esforço de jogar o anzol lá na água e esperar o tempo e pescar o peixe. Não dá para dar tudo pronto. Então o objetivo aqui da nossa escola, da nossa aula completa, é lhe ajudar ao máximo, mas não tudo. Porque é impossível, até porque eu não conheço o contexto histórico e cultural de onde esse vídeo está sendo visto. É complicado, não existe uma caixa aqui, não tem aqui um padrão que encaixe em qualquer lugar, não. Até porque seria muito chato um evangelho quadrado desse que tem que ser igual para todo mundo. Não, a gente tem aqui a espinha dorsal, mas o Espírito Santo é que vai trazendo, oh glória a Deus, né, as multiformas dele usar, dele trabalhar na igreja. Então o objetivo é isso, é Deus falando em cada igreja de um jeito, em cada coração de um jeito, usando o quê? A mesma palavra, a mesma palavra. Então se esforce, procure um pouco mais conhecer sobre esses grupos políticos e religiosos do tempo de Jesus, ok? Foi um tempo, meus irmãos, marcado pela soberba, pelo materialismo, pelos interesses políticos, pela hipocrisia e pelo legalismo. Muito diferente do tempo de hoje? E aí, o que você acha? O tempo em que essa lição que nós estamos estudando, nós estamos voltando lá ao tempo de Cristo. É muito diferente do tempo que estamos vendo hoje? O que você acha? A impressão que dá é que não mudou nada, é tudo igual. A mesma coisa, só mudou os personagens, mas a desgraça é a mesma, né? A coisa ruim é a mesma, parece que só piora, mas glória a Deus, que ainda tem homens e mulheres comprometidos com a verdade. Você pertence a esse grupo que eu me refiro. Você é uma pessoa especial, selecionada por Deus para fazer a diferença. Então, não importa o mundo que a gente está vivendo, enquanto do nosso lado alguém está fazendo tudo errado, vamos continuar fazendo o correto, o certo, né? Vamos aprender na palavra de Deus, aplicar ao nosso coração e a gente ser luz, ser diferente, né? A gente não vai mudar o mundo,
mas a gente pode pelo menos contribuir para uma mudança ao nosso redor, né? Contudo, meus irmãos, mesmo neste ambiente corrupto, os evangelhos revelam que o Espírito Santo estava ativo na vida de muitas pessoas. Essas pessoas, elas não se desviaram dos princípios das Escrituras Sagradas, mas essas pessoas, elas permaneciam tementes a Deus. A despeito de todas as lutas, todos os ventos contrários, todas as dificuldades, essas pessoas continuavam fiéis a Deus, sinceras, e as práticas religiosas dessas pessoas eram práticas aprovadas, e o Espírito Santo trabalhava com elas, e essas pessoas, elas aguardavam a chegada do Messias, e elas aguardavam com perseverança, com dedicação, com fidelidade, vivendo uma vida reta, justa e digna. Pode me dar alguns exemplos? Claro, João Batista, Lucas 1,15, Maria, Lucas 1,35, Isabel, Lucas 1,41, Zacarias, Lucas 1,67, Simeão, Lucas 1,25, apenas alguns exemplos. E nesta lista eu incluo agora o seu nome. Isso, incluo o seu nome, Prates, e põe o teu nome aí nessa lista, porque nós também fazemos parte. As coisas, o tempo deles passou, a geração deles foi, mas a nossa geração está aqui. E eu acredito que a minha geração é a geração que vai receber de volta Jesus voltando para arrebatar a igreja. Eu creio, eu já tenho dito isso na minha classe, que eu acredito que eu faço parte da geração do arrebatamento. Oh, glória a Deus! Então eu vou viver. Enquanto Deus me der fôlego e vida, eu vou viver com essa esperança e vou procurar manter a minha vida de acordo com esse padrão dessas pessoas que nós acabamos de citar aqui. O bispo primaz, nosso querido bispo primaz, Manuel Ferreira, em uma de suas obras ele diz, abre aspas, o ministério de Jesus Cristo foi realizado no poder do Espírito Santo, Isaías 61:2, para pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, proclamar a abertura de prisão aos presos, consolar aos tristes. Pelo Espírito Santo, Jesus ofereceu-se a si mesmo pelos nossos pecados na cruz do Calvário, Hebreus 9:14, fecha aspas. Que extraordinário! E esse Jesus, esse glorioso Espírito Santo está conosco, e assim como ele ungiu Jesus, ele também ungiu a mim e a você. Olha, nós estamos aqui fazendo esse trabalho, isso é unção. Isso aqui é unção de Deus na nossa vida para ser essa voz que está clamando. Você também está lá na sua classe pregando a palavra, isso é unção. Então é para quê? É para buscar esses resultados. A gente precisa buscar nesse mundo sujo, corrupto, a gente precisa buscar o quê? Resgatar e trazê-los para a luz, através do Evangelho de Cristo. Douglas Batista, também um dos seus livros, diz, abre aspas, Lucas descreve que a unção do Espírito Santo que repousava em Jesus também foi concedida à igreja, Atos 2:33. E esse movimento, e esse revestimento, prossegue ele, de poder na vida do crente, não é apresentado como um dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso aos ensinos das Escrituras Sagradas. Desde o Pentecoste, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. E fecha aspas, que extraordinário, hein? Que fechamento maravilhoso, quanta coisa maravilhosa. Agora você, professor, não pode parar aqui, você deve ser motivado por esse Espírito glorioso que é o Espírito Santo, a você procurar mais, buscar mais informação, acrescentar aí no seu plano de aula mais alguns textos bíblicos e a sua aula vai ser uma maravilha. E assim, nós podemos dizer que 3 coisas nós aprendemos nesta aula. Primeiro, que o Espírito produziu, o Espírito Santo produziu forma ao universo e tornou a terra adequada para abrigar a vida. Foi ele que fez isso, né? Segundo, Deus, através dos tempos, capacita com o Espírito Santo pessoas para serem usadas nas mais diversas áreas da vida, ponto. Se está no ponto 2, nós aprendemos com o pastor William Barros. E agora, fechando o ponto 3, a atuação do Espírito Santo em Cristo aponta para uma união perfeita em todos os aspectos. E para fechar,
Eu quero dizer para você que do Gênesis, né, ao Apocalipse, a Bíblia por inteiro, ela demonstra que o Espírito Santo sempre esteve presente e continua ativo hoje. E ele permanecerá conosco até que Cristo venha. E assim chegamos ao final deste vídeo. E antes de me despedir de você, quero pedir a você que ainda não tem a lição, não tem, pastor Prato, você não tem. Que revista é essa que você está usando? Eu estou usando a capa dura, mas tem a formato grande e tem a normal. Você pode adquirir, pastor, eu não tenho, como é que eu faço? O Alex vai deixar aqui os caminhos para você adquirir. Nas nossas plataformas, você vai adquirir aí. Pastor, tem ela digital? Tem sim. Você pode ter também através do nosso aplicativo. Baixe o aplicativo Betel Editora. Lá você vai ter acesso à nossa revista no formato digital, que vai ajudar muito. Olha, tudo é bom, os vídeos são bons, são maravilhosos, mas se você não tem a revista em mão, se você não tem físico para você acompanhar, você perde muita coisa. Porque não é tudo que está aqui que é comentado de uma forma transcrita, não. Nós trazemos aqui o que está aqui, nós acrescentamos informações e você precisa ter a revista. Então é muito importante que você tenha ela física. Se você não puder ter física, você possa tê-la de forma digital no seu aparelho, no seu celular, ok? No seu tablet, como você achar melhor, ok? E assim, eu quero me despedir de você dizendo que, querendo o bom Deus, na semana que vem, querendo o bom Deus, somente Ele, nós vamos estar aqui reunidos novamente nos estúdios aqui da Editora Betel, eu e os meus amigos, para juntos estudarmos a lição de número 4. E a lição de número 4 tem por título Batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultado. Quantas coisas boas estão vindo pela frente, né? Vamos orar? E assim eu quero me despedir de você. Muito obrigado por se inscrever em nosso canal, por curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Muito obrigado. Você fazendo isso, você está ajudando a gente promover aquela que é a maior e melhor escola do mundo, ok? Vamos orar com o pastor William Barros nesse momento. Oremos, meus irmãos, pedindo ao doce Espírito Santo que esteja conosco, nos levando a um outro patamar na obra de Deus e fazendo toda a diferença em nossa caminhada. Te louvamos, Senhor, por esta palavra, por esta ministração, por esta aula de hoje. E pedimos que alunos e professores sejam ricamente abençoados. Usa os teus professores, ó Pai, os mestres que tu tens levantado, que irão neste domingo ensinar. E que a tua casa possa estar repleta, teu povo possa vir para aprender de ti. E que esta aula gravada aqui possa atingir muitos lares, ó Deus, em todos os locais desse país, e quiçá fora do Brasil. Ó Deus, que muitos corações sejam tocados. É a nossa oração e confiança em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.